Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 162 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando aí a função logarítmica e na aula passada nós apresentamos uma ideia geral dos logaritmos, o que eles significam, uma perspectiva histórica, diferente do que vocês encontram em vários materiais aí, né? E hoje nós vamos trabalhar aí com a concepção mais, digamos, algébrica, funcional, né? Que é a perspectiva que mais permeia aí os livros didáticos, os livros escolares, os materiais aí que nós mais encontramos aí. Quer dizer, atualmente se perdeu um pouco do caráter aritmético dos logaritmos, né? Ou seja, uma ferramenta destinada a fazer contas, como nós vimos na aula passada, uma ferramenta importante que nós utilizamos para transformar basicamente multiplicações em adições, divisões em subtrações e potenciações em multiplicações. Mas enfim, hoje nós, graças ao desenvolvimento da álgebra, desenvolvimento da teoria de funções, basicamente o cálculo, né, nos séculos imediatamente depois aí da invenção do logaritmo, nós tivemos todo um desenvolvimento, uma outra perspectiva no logaritmo que de uma certa forma acabou simplificando bastante o entendimento do que é o logaritmo, mas acabou, por outro lado, perdendo um pouco desse lado ligado à história do logaritmo. Mas enfim, hoje nós vamos então começar com essa parte mais de definição do logaritmo e a partir de então nós vamos começar a trabalhar um lado mais algébrico dos logaritmos. Tá ok, pessoal? Bom, turma, está aqui a definição dos logaritmos, definição mais algébrica, diferente da forma como nós estudamos na aula passada. Mas no fundo é a mesma coisa, pois a ferramenta é a mesma. Bom, nós temos o seguinte, o logaritmo de A na base B, né, é o valor x. Quando é que isso ocorre? Quando B elevado a x é igual a A. Bom, vamos, antes de explicar esta definição aqui, vamos dar alguns nomes aqui. Bom, esse valor B aqui, nós chamamos de base. Okay? Esse valor A, nós chamamos de logaritmo. E o valor x será o logaritmo, né? Veja que quando nós dizemos que o logaritmo de A na base B é o valor x, significa que B, a base B, elevado a x é igual a A, no fundo, nós estamos pensando no expoente do B que o torna igual a A. Ou seja, a ideia, no fundo, é escrever todos os números na mesma base, no caso a base B. Na aula passada nós vimos exemplos aí que tentávamos escrever os números na base 2, né? E nós vimos aquele exemplo da tabela logarítmica, da tábua logarítmica, em que nós escrevíamos todos os números na base 10, né? Então nós tínhamos ali todos os expoentes. Então o logaritmo no fundo ele é um expoente. Uma coisa importante da definição aqui é o seguinte, é que o A e o B, que são respectivamente o chamado logaritmando e a base, eles devem ser positivos e a base deve ser diferente de 1. Ora, por que isso ocorre? Veja, nessa situação aqui, quando nós definimos o logaritmo dessa forma, aqui nós temos uma igualdade entre uma potência, né, com uma base B, e o valor da potência. E quando nós estudamos a função exponencial, nós vimos que quando a base é negativa, começam a surgir problemas, né? Por exemplo, se essa base B aqui fosse menos 1, né? Quando nós temos menos 1 elevado a determinados expoentes, não tem grandes problemas, né? Por exemplo, menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 1 elevado ao cubo é igual a menos 1, né? Ou seja, menos 1 elevado a expoentes inteiros não tem problema. Mas, por exemplo, menos 1 elevado a meio resulta a raiz quadrada de menos 1, que não está definida aí nos números reais, né? Quer dizer, não existe uma raiz quadrada do número negativo dentro dos números reais. Por conta disso, para que nós nos detenhamos aqui no caso dos logaritmos aos números reais, então nós fazemos o seguinte, nós impomos que a nossa base aqui ela seja positiva. Bom, é por conta disso então que nós determinamos que a base é positiva. Porque quando a base é negativa começam a surgir problemas aí de nós escaparmos dos números reais, né? Nós caímos em casos como esse que eu acabei de exemplificar.
Por conta disso, nós impomos que a base seja positiva. Nosso valor b é positivo. Ok. Mas o que impede que o valor b seja 1? Bom, o diferente de 1, pessoal, é o seguinte. Se essa base for igual a 1, o que vai acontecer? 1 elevado a x é sempre 1. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, se a base for 1, só faria sentido falar no logaritmo de 1 na base 1. Mas aí, se só faz sentido falar em uma situação, quando a base é igual a 1, então a gente acaba impondo que a base também seja diferente de 1, porque a base 1 resulta num caso que não merece, digamos assim, muita atenção, porque é um caso muito trivial, porque ele não tem muita variação, né? Se a base for 1, o logaritmando acaba tendo que ser 1 também, então acaba não tendo interesse esse estudo. Agora, por que o A também tem que ser positivo? Ora, uma vez que nós impomos que a nossa base é positiva, quando nós pegamos um valor positivo, e diferente de 1 no caso, né? E elevamos a qualquer potência, nós vimos quando nós estudamos a função exponencial que isso resulta sempre um valor positivo. Então, como é que nós podemos entender essas condições, né? Primeiro, nós percebemos que o b, para fazer sentido essa definição, dentro dos números reais, o b tem que ser positivo. E também vemos que o b deve ser diferente de 1, porque o caso igual a 1 não tem tanto interesse. Ora, uma vez que o b é positivo, isso implica que o a é positivo. Então, o fato do a ser positivo é uma decorrência do fato do b ser positivo. Bom, uma vez entendida aí essas condições de existência, vamos trabalhar alguns exemplos para ficar mais claro isso aqui. Ora, então quando nós pensamos no logaritmo de a na base b, é assim que nós lemos, né? Logaritmo de a na base b, nós temos que pensar num valor que é o expoente da nossa base, que torna a potência aí igual ao valor a, que é o valor do logaritmando. Ora, qual é o expoente do 3 que o torna igual a 9? É claro que é 3 ao quadrado, que é igual a 9, portanto, o logaritmo de 9 na base 3 é 2, né? 3 ao quadrado é 9. O que nós fizemos aqui? Nós escrevemos o 9 como 3 ao quadrado. Quer dizer, essa é a justificativa do porquê do logaritmo de 9 na base 3 ser 2. Porque 9 é 3 ao quadrado. Ou seja, nós escrevemos o logaritmando como uma potência de 3, que é a base. O logaritmo de 8 na base 2, qual é? É 3. Né? Por que isso? Porque 8, que é o nosso logaritmando, ele é exatamente 2 elevado ao cubo. Né? Ou seja, nós escrevemos o logaritmando como uma potência de 2. É isto que o logaritmo responde a essa questão. Qual é o expoente que nós elevamos a base para que o resultado resulte exatamente o valor do logaritmando? Bom, o logaritmo de 1/5 na base 5. 5 elevado a uma certa potência dá 1/5. Esse valor é menos 1, né? Pois 1/5 é exatamente 5 elevado a menos 1. Quer dizer, a nossa base elevada a menos 1 resulta 1/5. Ora, esses casos que eu mostrei para vocês são casos bastante elementares, que nós conseguimos enxergar diretamente o logaritmo. Vou passar agora alguns casos um pouquinho mais complicados que nós acabamos tendo que realmente trabalhar com a definição. Por exemplo, pessoal, vamos trabalhar esse exemplo aqui. Logaritmo de raiz cúbica de 4 na base 2. Ora, nesse caso aqui, acaba sendo um pouquinho mais difícil nós imediatamente percebermos qual é o expoente do 2 que resulta raiz cúbica de 4. Mas nós percebemos, por outro lado, que o 4, raiz cúbica de 4, aqui também tem a ver com a base 2. Então, quer dizer, nós percebemos que é fácil escrever este logaritmando aqui na base 2. Portanto, nós percebemos que a resolução aqui não deve ser tão complicada. Mas como é que nós trabalhamos quando é difícil nós percebermos qual é o expoente da base que resulta o logaritmando? Nós chamamos o valor de x, chamamos o valor do logaritmo de x, e aí aplicamos a definição. Ora, o que diz a definição? A definição diz que a base elevado ao valor do logaritmo é exatamente o valor do logaritmando. Esta é a definição do logaritmo. No entanto, pessoal, como 4 é 2 ao quadrado, nós podemos escrever raiz cúbica de 2 ao quadrado aqui desse lado. E vamos copiando 2 elevado a x à esquerda. Agora nós temos raiz cúbica de 2 ao quadrado, é na verdade 2 elevado a 2/3. Nós aprendemos quando nós vimos radiciação e potenciação, em que o valor do expoente aqui do radicando vai para o numerador dessa fração e o índice do radical vai para o denominador aqui. Olha, então nós temos 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2/3.
Portanto, nós temos aqui uma equação exponencial com a base 2, né? E nós aprendemos também a resolver. Essa equação resulta 2/3. Então, este é o valor do logaritmo procurado. Então, quer dizer, para escrever raiz cúbica de 4 na base 2, nós escrevemos 2 elevado a 2/3. Esse é o valor do logaritmo. Ok? Então, exercício simples, mas vocês observem que nós utilizamos propriedades da potenciação e da radiciação e também utilizamos propriedades da função exponencial, da equação exponencial que nós já estudamos. Bom, mais um exercício para nós praticarmos é a definição do logaritmo. O logaritmo de 1 sobre 243 na base 81. Ora, também nós percebemos que os dois valores aqui, tanto a base quanto o logaritmando, eles têm a ver com a base 3. Mas fica difícil nós enxergarmmos isso diretamente. Portanto, o ideal aqui nós chamarmos essa expressão de x e aí trabalharmos com a definição do logaritmo. Ora, pela definição, nós sabemos que a nossa base elevado ao valor do logaritmo, que é o x, é exatamente 1 sobre 243. Né? Gosto sempre de estar repetindo para vocês, né, o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos escrevendo 1 sobre 243 com uma potência de 81. 81 elevado a x. Agora nós vamos observar que 81 é 3 elevado a quarta. Então aqui nós vamos ficar com 3 elevado a quarta elevado a x. E 243 é na verdade 81 vezes 3. Portanto vai ser 3 elevado a quinta. Logo, 3 elevado a quarta elevado a x, nós podemos escrever como 3 elevado a 4x. E 1 sobre 3 a quinta é 3 elevado a menos 5. Portanto, nós temos aqui uma equação exponencial com base 3. Então, os expoentes devem ser iguais. 4x igual a menos 5. E o 4 passa dividindo. X igual a menos 5 quartos. Então, esse é o valor do logaritmo. Então, 81 elevado a menos 5 quartos resulta exatamente 1 sobre 243. Quer dizer, nós estamos percebendo aqui que nós, em muitas situações aqui, nós recaímos numa equação exponencial. Por isso que foi importante nós estudarmos a função exponencial antes do logaritmo. E nós estamos percebendo uma relação bem próxima que existe aí entre o logaritmo e a função exponencial. Nós estamos percebendo essa relação aqui, que nós vamos trabalhar futuramente. Quando nós falarmos na função logarítmica, vai ter uma relação aí muito próxima entre a função logarítmica e a função exponencial. Isso nós vamos estudar mais para frente, tá ok? Ou seja, não é à toa que está aparecendo sempre essa relação com a função exponencial aqui. Porque de fato o logaritmo, na verdade, pessoal, é o expoente. Né? É o expoente que nós elevamos a base para que o resultado resulte o logaritmando. Bom, pessoal, gostaria de fazer mais 4 exemplos aqui, pois são exemplos muito importantes que na verdade eles vão servir para nós definirmos algumas propriedades, né, que são decorrências diretas da definição. Bom, vamos trabalhar primeiro esse exemplo aqui, logaritmo de 1 na base 7. Ora, qual é o expoente do 7 que resulta a 1? Nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, 7 elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo de 1 na base 7 é 0. Ora, como é que nós escrevemos o 1 na base 7? Basta fazermos 7 elevado a 0. Nessa situação aqui está o 4. Né? Como é que nós escrevemos o 4 na base 4? Muito simples, 4 elevado à primeira potência. Então o logaritmo de 4 na base 4 é 1. 4 elevado a 1 é igual a 4, pela definição do logaritmo. Agora aqui, como é que nós escrevemos 5 ao quadrado na base 5? Muito simples, 5 ao quadrado. Né? É uma pergunta parecida com nós perguntarmos qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Né? Como é que nós escrevemos 5 ao quadrado na base 5? Exatamente escrevendo 5 ao quadrado. Portanto, o valor do logaritmo é exatamente 2. Ou seja, 5 elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, de acordo com a definição. E por fim, esse exemplo aqui, quando nós fazemos 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2. Observe que esta base é igual a esta. Será que isto traz alguma propriedade para a gente? Vamos ver o seguinte. Como é que nós vamos pensar primeiro no logaritmo de 5 na base 2? O que é o logaritmo de 5 na base 2? Né? Ora, o logaritmo de 5 na base 2, pela própria definição do logaritmo, é o expoente ao qual nós elevamos 2 para que o resultado dê 5. Ora, então, pela própria definição do logaritmo, 2 elevado ao expoente que nós temos que elevar o 2 para que dê 5,
Isso aqui, pela própria definição, ele deve ser 5, né? Porque o logaritmo de 5 na base 2 é exatamente o expoente ao qual nós elevamos o 2 para que o resultado dê 5. Né? Então esses 4 exemplos eles dão origem às chamadas consequências da definição, que eu vou colocar agora para vocês aqui. Bom, turma, então aqui as consequências da definição do logaritmo. Na verdade, pessoal, são propriedades do logaritmo que tradicionalmente nós chamamos apenas de consequências da definição, porque são propriedades muito imediatas a partir da definição. Né? Quer dizer, elas acabam não merecendo tanto assim o status de propriedades, mas no fundo são propriedades sim. Nós reservamos o nome propriedades dos logaritmos para propriedades que têm um entendimento um pouquinho mais trabalhoso, digamos assim. Essas daqui são realmente consequências diretas da definição. Né? Ou seja, através dos exemplos que eu acabei de passar para vocês, é que nós ilustramos essas propriedades aqui. Aqui eu coloquei as condições de existência para as bases, para o logaritmando, enfim. Né? Sempre satisfazendo essas condições, nós temos o seguinte: o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a zero, é claro, né? Porque como é que nós escrevemos o 1 na base B? Basta fazer B elevado a zero. Né? Para qualquer base B, fazendo B elevado a zero, o resultado é 1. Portanto, isso vale para toda a base B. Sempre que nós tivermos o logaritmo de 1 em qualquer base, o resultado vai ser igual a zero. E se nós tivermos a base e o logaritmando iguais? Ora, como é que nós escrevemos o B na base B? Basta fazer B elevado a primeira, B elevado a 1. Né? Sempre então que nós tivermos o logaritmando e a base iguais, o resultado do logaritmo vai ser 1. Ok? Observe aqui que nós tivemos que contemplar as condições de existência sobre a base, B maior que 0 e B diferente de 1. Embora aqui o B seja o logaritmando, né? Mas como ele também é base, então nós temos que ter realmente ele diferente de 1. Essa propriedade também muito interessante, né? Como é que nós escrevemos B elevado a y na base B? Olha, ele já está escrito na base B. Já está escrito, né? B elevado a y na base B. Então basta fazer B elevado a y, né? Então o y é exatamente o expoente que nós queremos. Isso vale para toda a base também. Agora aqui, essa propriedade, ela costuma ser a que o pessoal tem mais dificuldade de entender, né? Mas ela é simples também. Para entendermos essa propriedade, nós olhamos para o expoente. Né? B elevado ao logaritmo de A na base B. Ora, esta base aqui, sempre ela deve ser igual à base do logaritmo. Mas nós olhamos para o expoente, logaritmo de A na base B, que é o expoente da base B. Ora, o que significa o logaritmo de A na base B? É exatamente o expoente, né? Que nós elevamos o B para que o resultado seja A. Ora, portanto, B elevado a esse valor, que na verdade é o nosso x, de acordo com a definição, B elevado a x, ele deve ser igual a A. Né? Esta propriedade causa estranheza, né? Mas ela é tão evidente que acaba causando estranheza, por ser tão evidente. Então, quando nós temos sempre essa situação, o resultado vai ser o logaritmando, ok? Isso vale também, obedecidas quaisquer condições aí. Bom, pessoal, para nós finalizarmos a aula de hoje, eu gostaria apenas de fazer 2 observações. Na aula passada nós vimos aí que aquela tabela que nós utilizamos para os logaritmos era a tabela decimal, ou seja, era trabalhada aí com a base 10. Portanto, a base 10 acaba sendo muito comum por ser o nosso sistema numérico, o sistema decimal. Então, quando nós trabalhamos com o logaritmo de A, logaritmo de algum valor, na base 10, muito comumente, nós omitimos a base. Então, sempre nós escrevemos apenas logaritmo de A, log de A, isso vai estar subentendido que a base é 10, certo? Assim como quando nós escrevemos a raiz quadrada e não colocamos o índice, nós subentendemos que o índice é 2, que a raiz é quadrada. Quando nós não colocamos nada no logaritmo, nós subentendemos que é 10, porque é uma base muito comum, né, que nós trabalhamos aí com o sistema decimal. Tá? Então essa é uma observação. E outra observação é a seguinte: quando a base trabalhada for E, que é esse valor aqui, 2,71828, enfim, é um número irracional, que não apareceu ainda no nosso curso, mas é um número muito importante. Ele é utilizado essa letra porque, lembra, é a primeira letra do nome Euler, né, que foi um grande matemático que se acredita aí um dos primeiros a ter demonstrado aí uma importante relação envolvendo o número E. Ele é um número muito importante, uma constante muito importante que aparece em vários ramos da matemática. É o E, é um irracional
muito importante. A letra E é utilizada em homenagem a Euler, né? Um matemático suíço, muito famoso aí. Por que nós utilizamos aí esta base nos logaritmos, né? Por que essa base costuma aparecer muito? Ora, nos estudos que nós trabalhamos aí na aula passada, nos estudos de John Napier, esta base ela apareceu naturalmente. Na verdade, ela apareceu naturalmente o inverso dela. 1 sobre E apareceu nos estudos do John Napier. E aquele outro estudioso dos logaritmos que nós comentamos também na aula passada, o Burg, ele também apareceu E, e ele realmente apareceu o E como de maneira normal, sem que fosse o inverso, né? Tanto é que existem alguns historiadores aí que acabam até cogitando a possibilidade de que o Burg tivesse trabalhado com aquele mesmo resultado que foi demonstrado por Euler antes mesmo do Euler, né? Porque o Burg no início do século XVII, enquanto que o Euler século XVIII, né? Quer dizer, mais um crédito aí que talvez exista aí para o Burg, né? Mas enfim, o fato é que essa base ela aparece naturalmente nos logaritmos, apareceu nos estudos. Então nós utilizamos, quando a base for E, nós utilizamos essa notação ln, né? Esse ln pode ser entendido aí como um logaritmo natural do valor A, né? Então quando nós escrevemos ln de A, significa que é um logaritmo na base E. E o ln nós podemos entender como logaritmo natural, ou então logaritmo neperiano, né? Também se fala logaritmo neperiano porque tem a ver aí com o John Napier, né? Embora onde realmente tenha aparecido a base E, de fato foi com o Burg, né? Com o John Napier apareceu o inverso dessa base, num probleminha que ele inventou ali para trabalhar, para explicar os logaritmos, para explicar sua ideia de logaritmos, né? Enfim, então essas duas observações aqui são importantes. Provavelmente se você pesquisar aí na calculadora de vocês, pode ser até na calculadora do celular de você, né? Ou alguma outra calculadora no computador, por exemplo, você vai ver simplesmente log e você vai ver uma tecla com ln. Aquela tecla log ela está calculando o logaritmo decimal e aquela tecla ln calcula o logaritmo na base E. Ok? Então fica aí a título de curiosidade, mas nós vamos utilizar essas notações do nosso curso daqui para frente. Bom pessoal, então é isso. Nós então hoje demos um básico, aí, trabalhamos um básico sobre a definição do logaritmo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!